Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os tesouros, entregaram-lhe as ofertas. Quem eram esses magos? O que representam os seus presentes? Que tipo de estrela é essa capaz de conduzir os magos a seu destino? Quando de fato Jesus nasceu? São questões do Conexão Bíblia de hoje. O profeta Isaías, ao falar do Messias, diz que ele seria uma pessoa que nasceria numa cidade pequena, chamada Belém, e que seria de origem humilde. 6 séculos depois, essa profecia acontece, através de um imperador pagão. Ao assinar o decreto, César Augusto estava cumprindo a burocracia do palácio, mal sabendo que ele estava começando ali o processo, onde faria acontecer o nascimento de Jesus em uma situação de humildade, de desprezo aos olhos dos homens. Maria dá à luz a seu filho primogênito, enfaixa a criança e deita em uma manjedoura, um recipiente onde se coloca a comida para o gado doméstico, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O nascimento do Messias passou a ser atrelado a 25 de dezembro, quando, por uma questão política, Constantino aproveitou a difusão do cristianismo para controlar o império. 25 de dezembro era marcado como o dia do nascimento de deuses, geralmente ligados ao sol. Esta festa pagã era realizada todos os anos ao deus Mitra da Pérsia, da qual Constantino era o sumo sacerdote. Nesta data, do dia 24 para o dia 25 de dezembro, acontecia a passagem do solstício de inverno para o equinócio da primavera, nos países do hemisfério norte. Os solstícios são as posições da Terra em relação ao Sol. Entre eles, acontecem os equinócios da primavera e do outono, e que ocorre quando dois hemisférios ficam dispostos simetricamente em relação ao Sol. Este fato sempre foi motivo de adoração em inúmeros povos. O nascimento de Jesus, porém, teria acontecido na ocasião da festa dos tabernáculos. Considerando os turnos de Zacarias, pai de João Batista, ele exercia seu turno em julho, por ser o turno de Abias, o oitavo turno do ano eclesiástico, no mês de Nissan, que equivale a março ou abril. A concepção de João Batista acontece em março ou abril do ano seguinte. Jesus, portanto, nasceu 6 meses mais tarde, no mês de setembro ou outubro. Os magos foram conduzidos pela estrela de Belém para prestar sua homenagem ao menino Jesus. Mas que estrela diferenciada é essa que conduziu os magos ao seu destino? Em uma passagem rápida, essas personagens são citados no texto bíblico. E embora sejam chamados de reis, na verdade eram sábios. Belchior, Baltazar e Gaspar, nomes não mencionados na Bíblia. Não é mencionado na Bíblia nem quantos reis eram. Muitos acreditam que eram 3 reis pela quantidade de presentes trazidos ao menino Jesus. Também não é mencionado o país de origem dos reis magos.
Apenas informa que eles vieram do leste, seguindo uma estrela para Jerusalém. É muito provável que os magos eram seguidores da religião de Zoroastro e conselheiros de Zaratustra, um profeta da Pérsia, grande astrônomo e estudioso dos Salmos. Os zoroastristas acreditavam, assim como os judeus, na vinda de um Messias, que nasceria de uma virgem e que seria anunciado por uma estrela. Provavelmente os magos eram astrônomos e vieram da Pérsia. A Bíblia informa que a estrela não era visível para os magos todo o tempo. Do Oriente, os magos viram a estrela, mas que reaparece quando elas saem de Jerusalém e vão para a cidade de Belém, poucos quilômetros ao sul. Quando os reis magos chegaram, é certo que Jesus estava com cerca de 4 a 8 meses de idade. Pelo fato de ser uma grande empreitada da Pérsia até Belém. É fácil entender porque Jesus teria entre 4 e 8 meses de idade, quando os magos fizeram sua empreitada. Herodes, ao mandar matar as crianças, é determinado que sejam mortas crianças de até 2 anos de idade. Se os magos tivessem encontrado Jesus em Belém, recém-nascido, não haveria necessidade de Herodes matar as crianças de até 2 anos de idade. Poderia ter mandado matar aqueles com até 6 meses. É certo dizer que a estrela foi uma configuração única, que levou aqueles magos a Jerusalém. E agora, parecia que uma estrela estava fazendo algo impossível novamente, guiando os magos para Jerusalém. Como explicar isso? Para os astrólogos da época, a estrela de Belém era Júpiter, a estrela régia, a estrela dos novos reis. Possivelmente, em uma conjunção entre Júpiter e Saturno, tais corpos celestes orientam os magos na sua trajetória, os conduzindo até Belém. Acredita-se que Jesus nasceu sobre uma pequena gruta, onde está construída hoje a Igreja da Natividade, embora não tenha certeza do lugar exato. Foi possivelmente nesta gruta onde os reis magos deram a Jesus os presentes trazidos da Pérsia. Mas por que esses 3 presentes? Qual o significado de cada um deles? O ouro, o ouro significa realeza. O Líbano e a mirra eram ervas de árvore. Ambos juntos eram mais valiosos do que o ouro e eram exportados por todo o mundo antigo. Ainda hoje, essas especiarias servem para problemas digestivos. Mas não foi essa a razão dos magos valorizarem essas especiarias. No Egito Antigo, incenso de Líbano e mirra eram considerados os aromas dos deuses. 25 de dezembro é uma das datas mais lembradas do ano. Por mais que seja uma data meramente ilustrativa para algumas pessoas, a popularidade desta data tem sido mais um folclore, uma lenda urbana. É Papai Noel, é árvore de Natal, é troca de presentes. Mas onde Cristo se encontra em tudo isso? O texto diz que os magos, ao chegarem no lugar onde havia nascido o menino, prostraram-se e adoraram. Diante dos fatos, conhecendo a história, diante de quem estamos nos prostrando? A quem estamos adorando? A quem estamos prestando as nossas homenagens? Finalizo a Conexão Bíblia de hoje com o desejo que você possa guardar essas palavras, meditando cada uma delas no seu coração. Portanto, fica na paz e até o próximo programa.